Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, vocês que estão assistindo aqui ao vivo, vocês que irão assistir pelo nosso canal do YouTube, sejam muito bem-vindos. Vamos começar a mais um estudo de terça-feira do Evangelho. Nesse momento eu só vou desligar minha câmera, mas estarei aqui e vou começar a share a minha tela. Agora sim estamos gravando. Fechei, gente? Eu fechei aqui onde eu estava. Pronto. Chegamos. Bom, então, mais uma vez, nós vamos nós vamos continuar no capítulo 26, que tem como título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E os dois itens estudados, e são os dois últimos itens estudados, depois nós vamos falar no capítulo 27, que é mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Bom, só recapitulando, né, o que a gente viu nos primeiros itens, que é sobre tudo aquilo que nós temos natural, né? E aí eu dei alguns exemplos, né, sobre aquilo que já viemos de fábrica, né? E claro, né, não estou colocando aqui, e as pessoas que nascem deficientes, tudo, não é isso, mas o enxergar, o falar, o ouvir, o sentir, o se locomover, os sentidos em gerais, né? E a gente falou muito sobre as orações pagas, né, as preces pagas, a mediunidade também quando ela é vendida, né? E quais os ensinamentos de Jesus em relação a isso, e quando nós temos dúvidas sobre alguma conduta nossa, se aquilo está certo ou está errado, né? Desde que, obviamente, né, acreditamos, né, ou seguimos, né, alguma religião cristã, voltamos para a base, e aí comparamos. O que Jesus faria, o que Jesus fez numa situação parecida? A resposta, aí, na maioria das vezes, vem aí, porque muita gente dificulta compreender as coisas, e aí quando a gente volta na base, a gente fala, era simples assim. Se é simples viver e fazer como Jesus fazia, é um outro passo. Mas é simples entender quando a gente volta para a base. E aí vai de nós, né? A nossa depuração espiritual, moral, para galgar patamares maiores. Bem, eu vou ler essa passagem do Evangelho porque tem uns pontos muito importantes que a gente precisa entender, porque eu diria que é uma das passagens mais mal interpretadas. Então necessita um olharzinho um pouquinho mais delicado, né? Para não achar que Jesus era uma pessoa da qual não era. Então, é uma reação de Jesus, né? Numa situação que a gente encontra em Marcos e a gente encontra em Mateus também. E que dizia assim, Jesus entrando no templo em Jerusalém, começou a expulsar dali os que vendiam e compravam. Ou seja, né, tinha uma série de pessoas fazendo negócios, né, como se fosse camelô, lojinhas, né, vendendo e comprando, enfim, o que eles poderiam provavelmente fazer, como eles viviam, vendendo coisas que os empresários da época, né, as lojinhas da época. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações, ou seja, ele voltou nas escrituras, né? Eles voltou, o que a gente chama de Velho Testamento, para dizer, ó, dentro daquilo que vocês mesmo pregam, está aqui. E Jesus era um grande conhecedor, né? Estudioso. Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões? Jesus, a expulsão dos mercadores no templo. Jesus condenou o tráfico das coisas santas sobre qualquer forma. Antes de chegar lá, essa passagem é mais ou menos assim. Isso aqui é um resumo para vocês entenderem. Eles vieram em seguida a Jerusalém.
E Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Eles os instruiu também, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada de casa de orações por todas as nações? E todavia fizeste um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de perdê-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. Algumas traduções colocam como que Jesus chegou destruindo, que Jesus chegou expulsando as pessoas, que Jesus chegou gritando, enfim. E aí, há muito questionamento nessa parte, dizendo, porque quando você já chega nessa parte do Novo Testamento, você já viu muita coisa que Jesus tinha feito antes. E aí você começa a questionar, mas Jesus ali que dá a entender sobre a questão moral, a personalidade mesmo, não diz com alguém, né, que vai entrar no lugar e fazer um escândalo, né? E aí eu já, em uma palestra, estava assistindo agora à tarde, uma pessoa perguntou assim, né, para o palestrante, como você explica a reação agressiva de Jesus nessa passagem? Bom, qualquer interpretação que venha falar agressor ou violento é uma interpretação do leitor. A não ser que existe alguma tradução que usem esses adjetivos. Então, eu conheço, não há. Tá? E aí, é muito interessante entender o contexto histórico envolvido nisso. Porque, sim, Jesus, ele teve uma ação naquele momento. A foto que mostra, né? Ele realmente teve uma ação naquele momento. Eu não vou entrar nos detalhes, que é uma história muito grande assim, em relação a entender uma questão de um contexto da época, como eles faziam para dar exemplos, muitas vezes. Nem eu sabia. Eu pesquisando, muitos desses profetas que eram renomados, conhecidos, respeitados, se entende que, né, naquela época, quem sabia ler e escrever eram o mínimo na sociedade, mínimas das pessoas na sociedade que sabiam, né? Poucos. E os que sabiam, porque eles tinham muito dinheiro, né? Tinham condições, ou eles pagavam pessoas para escreverem, né? Como as coisas que, como a gente fala hoje, livros, né? Documentos, enfim. Então, era uma questão muito cultural interpretar aquilo que queria se passar. E aí, dentro, né, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, vai se ver muitas situações assim, porque se realmente era uma questão de mostrar na prática, né, como se faria, para dar exemplos, ou para mostrar alguma coisa, para ensinar alguma coisa. Nessa questão aqui de Jesus, né, agora eu vou voltar num outro ponto histórico. Se a gente estudar, né, esse tempo, né, de Jerusalém que ele estava, né, os historiadores dizem que era um templo gigante e que se estimam que tinham para mais de 20.000 pessoas trabalhando naquela época. Imagina uma instituição religiosa tendo mais de 20.000 pessoas trabalhando. Muito. Nem que vocês estejam pensando aí, como é que é? Lá no Edir Macedo? Não, é maior. Não é. É o que a gente conhece como maior, né, em termos de estrutura e trabalho, mas este era maior. E existiam soldados romanos por todas as partes. E também como se diz, né, um núcleo policial de soldados romanos que estavam ali bem do lado. Se alguém chegasse, né, isso é um contexto histórico, se alguém chegasse ali brigando, expulsando, batendo, seria preso em questão de minutos. Então, é importante se questionar quando a gente lê essas coisas e procurar, né?
em cima a história, não a história, muitas vezes dentro, né, das questões da religião, né, como a gente aprende, mas a história dentro do contexto científico, antropológico, tudo isso para a gente pesquisar e falar, então era assim. A gente está falando de uma época bem distante da nossa, né? Enfim. Então, para ficar claro, não, Jesus não bateu em ninguém, não saiu gritando com ninguém, mas sim, né, alguns livros também que falam, né, dessa parte, conta que ali ele estava bastante indignado, porque ele queria mostrar primeiramente, né, como exemplos, que ele não era lugar de se fazer aquilo, e que a fé é inegociável, não se mistura. Era um dos exemplos que ele estava dando. Bom, com isso dito, né, aqui fala, Jesus condenou o tráfico das coisas santas sobre qualquer forma. Aí vocês nomeiem. O que vierem na cabeça de vocês, o que vocês já ouviram como venda, troca de coisas materiais sobre o aspecto da fé. Isso é um grande exemplo. Eu não estou falando uma instituição que vende livros, não é isso. Não é isso, né? Eu estou falando sobre lugares como dessa época, né? Que faziam um templo, uma igreja, ou como quer que você goste de denominar, um lugar de comércio. São coisas diferentes, né? São momentos da vida diferentes. Bom, Deus, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, não vende as suas bênçãos, não tendo o homem o direito de lhe estipular preço. Lembra daquilo que a gente falou umas terças atrás, que a gente falou assim, como eu vou vender uma coisa que eu não posso garantir? Olha, se você pagar tanto, se você doar tanto, se você, não sei, qualquer coisa em troca que você dê, é garantido que você vai conseguir isso que você está querendo. Pode pedir para Deus. Como é que eu vou garantir uma coisa que eu não posso dar? Então, são essas pequenas coisas que a gente começa a questionar. E esse, né, que tem essa conexão direta, essa banda larga com Deus, fala assim, ali eu converso com ele, ó, telefone, pode ter certeza que está garantido do seu lado. É engraçado, mas infelizmente acontece muito, e nós sabemos disso. E aí vai uma questão das nossas questões, dos nossos questionamentos sobre a fé. E aí a gente lembra do tal da fé raciocinada, né, que a gente fala muito. Bom, a mediunidade. Lembra que a gente falou sobre ela, né, um pouquinho. Aqui a gente fala mais um pouquinho. Sempre que a gente entra nessas questões de mediunidade, aqui, pelo menos assim, né, é muito superficial, né, são só pontos importantes, porque existe um estudo muito aprofundado, né, sobre mediunidade. Mas, sabendo que a mediunidade é algo natural, ou seja, todos nós somos médiums em alguma escala, sem exceção, nenhuma. A diferença é que tem uns que nós chamamos de ostensivos, né? Aqueles que têm uma sensibilidade maior para ouvir, para ver, para escrever, para sonhar, e muitos outros. Vamos lá que sentem uns arrepios, umas sensações, todo mundo uma hora passa por isso. E alguns que a gente fala, né, que raras as exceções, raras, ou porque ela não se abriu muito ainda, né, para se explorar, não se explorar no tempo, vou virar médium, né, mas é bem desligado dessas questões, mas existente, nunca reparou, mas todos nós somos. Mas neste caso que nós estamos falando aqui, é daqueles realmente que veio para um trabalho maior. Porque a mediunidade, ela não vem de graça. De graça que eu falo, não é porque ser cobrado, pelo contrário.
de graça é, esse médico. É isso aí, que eu vou viver na vida. Da doutrina a gente vai aprendendo que nada, absolutamente nada acontece, como a gente fala em inglês, just because, né? Por um acaso. Nada. Pode ser que nós não queremos aprender sobre, pode ser que nós não queremos trabalhar com, pode ser uma série de coisas. Mas que ela veio por vir, não. A mediunidade não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe espaço geográfico, não escolhe cultura, não escolhe posição social e muito menos religião. Desde o ateu até o mais devoto. Não escolhe. E existe um porquê. Mas sabendo que é algo natural, que eu não fui para uma faculdade para aprender e desenvolver, adquirir a mediunidade, né? Não estou pagando um curso de bacharelado, de pós, de PhD, um mini curso para... Aí eu aprendi, agora eu posso exercer, porque agora eu vou ter mediunidade. Não. Que as casas espíritas fazem, oferecem cursos gratuitos para se educar sobre este assunto. E muitas das pessoas que têm essa sensibilidade um pouco mais aflorada se beneficiam e muito, porque elas vão começar a entender o que está acontecendo com elas. Bom, aí vai da pessoa se ela querer trabalhar ou não. Nada é obrigado. Mas lembrando que se você tem, é para um fim, e não é para ficar na inércia. Mas aí vai de cada um. Com isso dito, os médios receberam de Deus um dom gratuito. Eu não gosto muito de falar esse negócio de dom, não. Né? Isso aí vai de como você quer falar. Nós temos muitos, né? Sensibilidade maior, eu diria. O de serem intérprete dos espíritos. Olha que interessante. Intérprete. Vamos voltar aqui para nós que moramos nos Estados Unidos. Falamos português. Ele fala espanhol. E eu tenho um americano que não entende espanhol. Mas eu falo inglês e ele não fala e eu falo espanhol. Ele precisa me passar uma ideia. Suelen, fala pro George que eu preciso disso. E eu vou fazer assim. Vamos supor que ele quer comprar um carro e que o preço que ele quer pagar, a cor que ele quer, o modelo, e a gente vai num dealer e o George é o vendedor. O George vai atender o que ele quer. E eu, como intérprete, só vou passar a ideia dele para o vendedor. Porque eu não estou comprando carro e eu só estou ali para ajudar. Ponto. A ideia não é minha, a vontade não é minha, nada é meu aqui. É só uma ajuda. É mais ou menos assim a mediunidade. Ou seja, a gente começa a aprender dentro da doutrina espírita que médium não é santo. Médium não é para ser levado num patamar maior do que as outras pessoas, porque ela só está sendo uma intérprete. Ou seja, a própria palavra fala. Um ponto no meio entre duas coisas, entre duas comunicações. Então, só isso. Se eu não sei o que ele quer e só vou saber se ele me falar para passar para o vendedor, como é que eu vou cobrar pela informação do vendedor? Olha, se você me pagar uma porcentagem dessa venda do carro, eu falo como ele quer. Mas, Suelen, não é você que vai pagar pelo carro? Não é você? Por que você vai ganhar? E eu estou fazendo meu trabalho de vendedor. Eu só preciso de um meio para se comunicar. É mais ou menos assim as pessoas que cobram. Elas estão cobrando por algo e não é dela. E, acima de tudo, que pode ser retirado a qualquer momento, porque elas não têm domínio sobre ter ou não ter. Então, qual é o objetivo da mediunidade? Instruir os homens
porque assim nós podemos ter uma livre comunicação, né, com o plano espiritual, mostrar-lhes o caminho do bem. Mas, Suelen, tem espírito que só vem para mostrar o caminho do mal. Seja um outro papo. Porque vai mudar a gente também, né? O que a gente quer fazer com isso? E aí a gente sempre tem que lembrar que a diferença entre um desencarnado e um encarnado é um pouco físico. Isso é isso. São seres humanos como a gente, por piores que sejam muitas vezes, e há muitos. Mas são seres humanos. E a gente não vê tanta gente aí fazendo coisa errada? Do outro lado não é diferente. A gente não vê muita gente fazendo coisa boa? Do outro lado não é diferente. Do outro lado já tem mundos e lugares muito melhores que aqui, muito mais evoluídos, com espíritos muito superiores. Mas ainda a gente se conecta com aqueles que a gente tem mais afinidade. Por ainda sermos pessoas, seres humanos felizes. E conduzi-los à fé, ou seja, os bons espíritos estão sempre à disposição. Independente se você ouve, vê eles, conversa ou não, independente. Independente. Uma vez, eu falei assim, né, conversando muito tempo atrás, conversando com uma amiga, e ela começou a iniciar na doutrina, estava adorando, né, a parte do livro dos espíritos, que é uma coisa interessantíssima, estudar o livro dos espíritos, pergunta e resposta, uma coisa mais dinâmica, uma coisa que segue uma linha mais científica, né, e uma coisa bacana. E aí chegou uma parte sobre que os espíritos, uma das perguntas, né, onde os espíritos dizem que os espíritos têm muito mais influência sobre a nossa vida do que a gente imagina. Ela ficou desesperada. Aí eu acabei de piorar o desespero dela quando eu falei, aqui nesse momento estava eu e ela, na sala da minha casa. Muitos espíritos. Por qualquer lugar. E ela ficou assim, sabe, maquinando. Então quer dizer que eu saio, eu entro no meu carro, eu vou para o meu trabalho. Sim, as pessoas. Diferença, a gente não vê, hein? A gente não se interage toda hora, né? Bom, ela continuou, mas ela ficou bem preocupada nesse momento sobre essas questões do pensamento, que também é um outro papo. E não é para lhes vender palavras que não lhe pertencem. Aquele exemplo, né? Eu dei sobre, né, a venda do carro. Vender palavras que não pertencem. Nossa, como esse médium fala bonito, como ele escreve bonito, mas não é ele. Existe um filtro passado por ele, não vou dizer isso, existe, né? Porque a elevação do espírito que se comunica tem muito em relação à elevação moral e intelectual de quem está se comunicando, por exemplo. Se eu fosse tivesse a mediunidade de psicofonia, e aí viesse alguém que tem muito conhecimento sobre a medicina, falava, Sueli, agora passa as informações sobre uma cirurgia do coração. Eu não sabia, eu ia ser péssimo. Ia ser um horror. Imagine palavras que nunca passaram pela minha cabeça, que eu desconheço o vocabulário. Sabe quando alguém fala para você, essa palavra, você, como é que é? Essa palavra, deixa eu escrever. Por quê? Porque a gente não conhece. Os espíritos, eles se comunicam, né? Na sua grande maioria, os espíritos superiores, quando eles precisam dar comunicações dessa magnitude, de ensinar coisas maiores, para médios que têm a condição, muitas vezes, intelectual de compreender e passar. E, claro, né, a moral ajuda bastante. Mas também, se não tiver e precisar, vai do jeito que dá, entendeu? Muitas vezes. Mas não é o médium. E visto que não são frutos de suas concepções, nem de seus trabalhos pessoais, mas dos espíritos. Pronto. Algumas pessoas falam assim, então o médium serve para nada, né? Tá ali para... Eu não falaria que nada, mas é mais ou menos isso. É melhor pensar assim do que pensar que é um ser muito elevado. Porque a elevação não vem pelo fato da mediunidade. Porque tem muita gente que não é médium, tem sim e pode ser uma pessoa boa. A elevação moral não depende da mediunidade. Depende do nosso esforço de melhorar. Bom, mas é óbvio que
uma pessoa que trabalha, né, em sessões mediúnicas, ou qualquer tipo de trabalho mediúnico, é importante a vigilância. Porque a conexão ali é um pouquinho mais aberta, mais larga, né? Sobre vigiar os pensamentos, aquilo que se propõe a fazer, de como se propõe a fazer. Mas serve para todos. Então, a vontade divina quer que a luz das verdades espirituais chegue a todos. Esse é um ponto muito importante que fala aqui. Eu não sei se eu sublinhei aqui. Sublinhei mais a segunda parte. Um ponto para fechar isso, para não deixar dúvida. Se a gente usar a fé raciocinada, se as pessoas que pagassem mais conseguissem mais bênçãos, o que seriam das pessoas que não têm condições financeiras? Ou seja, Deus ia escolher ajudar aqueles que têm condições financeiras. E o resto? Quem manda não ganhar dinheiro? Quem manda não ser rico? Não podemos fazer nada para você. Isso parece um pensamento muito terreno, muito material, muito nosso. Então é aí que a gente questiona, faz sentido pagar para receber alguma coisa divina? Porque Jesus, aí a gente volta lá no começo, não há e nunca haverá, se alguém falar, pode duvidar, que Jesus cobrou algo de alguém, algo material de alguém. Então, se Jesus ainda, comparado a Deus, ainda está numa escala, algumas escalas abaixo, imagina Deus, Pai. A gente vê lá no começo do Livro dos Espíritos, né? Os atributos da divindade, né? Então, Deus, os bons espíritos, querem que essas informações de consolo, informações de conhecimento sobre tudo que é bom e que vai nos fazer melhorar, chegue até nós. E eles não precisam da via material para isso, porque eles nem mais fazem parte disso. Então, e o que os mais pobres não fiquem delas privados porque não podem pagar, é isso, né, que eu acabei de comentar. Aí está falando aqui, os espíritos superiores sentem repulsa por tudo que é de interesse egoístico. Está no item 8 aqui, dizendo assim: todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico, e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que o chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele um tal pensamento. Vou voltar nessa primeira parte. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam. Poucos conhecem. Este é um dos problemas. Muita gente conhece comunicações com os espíritos. Muita gente conhece que os espíritos existem. Muita gente acredita. Mas quais são as condições para diferenciar? Poucos. E aí, quem participou da palestra, né, do Ulisses, e palestras sobre isso estão cheias por aí, não tem como escapar. Só estudar. Como qualquer outra coisa. Se a gente quer aprender sobre algo, a gente estuda sobre isso. Ah, como eu vou saber quando é um bom espírito, quando é ruim? Estude. Quando eu vou saber se está falando a verdade ou mentira? Estude.
Como eu vou saber se eu devo ou não participar de uma sessão mediúnica? Estudo. Como eu vou saber se a sessão mediúnica, aquelas pessoas estão fazendo um trabalho sério? Estude. Porque sem estudar você pode participar de tudo isso, mas não vai ter as condições de julgar, não o julgamento arbitrário que estou falando, né? Mas o julgamento lógico, intelectual, de saber isso é bom ou isso não é. Isso é certo ou isso é errado? E aí veio Allan Kardec para nos dar essa grande ajuda. E detalhe, Allan Kardec não era médium, mas para dar essa grande, não essa média ostensiva, né, que eu estava falando. Essa grande ajuda para que nós possamos compreender melhor. O Espírito existe desde que o universo é universo, comunicações também. Né? Chegou o momento que nós estamos preparados para compreender um pouquinho mais. E aí os Espíritos vieram, por intermédio do trabalho de Allan Kardec, e fizeram obras maravilhosas e que não foge à lógica. Só basta um pouquinho de raciocínio ali, de interpretações, uma ajuda, um estudo, e aí a gente vai compreender. Mas não tem como saber. Mas a gente sabe que todo espírito superior vai sentir repulsa por tudo que é de interesse egoístico. Se não tem estudo e quer tirar a prova, pensa. Isso que eu estou fazendo é um interesse meu ou é algo que pode ajudar todos? Ah, mas eu estou cobrando, mas vai ajudar todos. Mas o meu interesse vai na frente primeiro, que eu vou ganhar alguma coisa assim. E no fundo, nós sabemos, mas é difícil trabalhar. E é por isso que nós estamos aqui. Estudando, vivendo. Então, os espíritos superiores afastam-se daqueles que cobram pelo exercício da mediunidade. Os superiores. Não os espíritos em geral. Os superiores. Os que não são tão superiores assim, ou não são nem um pouco, eles ficam de monte. Ah, então quer dizer que aquela pessoa realmente está falando com o espírito? Agora, se essa informação é válida, é boa, é verdadeira, e vai ajudar, aí é bem questionável. Então, a condição para se ter a benevolência dos bons espíritos: humildade, devotamento, abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Ou seja, para fazer a prece para alguém, para ajudar alguém, para exercer a mediunidade de uma forma caridosa, porque o ponto principal da mediunidade é um trabalho para ajudar uma coletividade, não é? A gente acaba se ajudando num processo, né? Nós estamos aqui, né? No mundo de provas e expiações, então a gente sabe que vamos passar por algumas complicações. E a missão de todos, sem exceção, mas sem exceção nenhuma, a não ser aqueles que vieram muito mais para ser ajudados, né? Em condições, enfim, vegetativas, que existem muitos irmãos que vêm assim. Mas na sua grande maioria, todos nós, você não sabe para que você veio? Não tem uma dúvida mais. Veio para ajudar. A você e aos outros. Se há alguma dúvida, mas qual é o sentido da minha vida? Para que eu estou aqui? Tá com dúvida, você responde isso. Como diz um palestrante que eu gosto. Tá com falta de que fazer? Pensa isso. Aí não vai ter mais dúvida. Para que eu... eu vim para ser mãe, para ser pai, para... Enfim, para fazer isso, para fazer aquilo, para crescer assim, para crescer assado, para inventar coisas, para ser um cientista. Mas tudo com o objetivo da nossa melhora, da melhora dos outros, da melhora de onde estamos. Isso a gente também aprende, né, nas leis morais, lá no final do livro.
Os espíritos, a lei do trabalho. E os espíritos inferiores, não sendo escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder os que lhes perguntem sem se preocuparem com a verdade. Bom, o Luiz está, nesse momento, nas quartas-feiras, estudando exatamente esse capítulo. Exatamente esse capítulo. Então, como é interessante. Por que o Evangelho é sempre muito não, sempre é importante a gente ter ele como base para depois aprofundar outros estudos, porque é praticamente uma sequência. E aí, quando a gente chegar lá no livro dos médiuns, a gente vai falar, isso tem a ver com uma passagem lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Começa a fazer mais sentido. Não que tenha algum problema se você queira estudar esses livros primeiro. Se seguir uma sequência, e para o Evangelho, talvez será algo mais palpável, vamos assim dizer, em questões de conhecimento para a maioria de nós, fica mais fácil passar de livro para livro. E como todos os livros, principalmente o Evangelho, é para sempre. Não é uma coisa que a gente estuda e acabou, já estudei e não vou ler mais. É para sempre. Então, não sendo escrupulosos, sempre ocorrem prontos para responder os que lhe perguntam sem se preocuparem com a verdade. Se a gente não tem conhecimento, não temos como distinguir. E sabe muitas vezes o que acontece? E até o Luiz estava comentando, a gente estava comentando nesses últimos estudos que ele estava fazendo, como isso é fácil fazer com a gente. Fale uma coisa que a gente quer ouvir. A gente vai se levar por isso. Sabe, a gente, geralmente, se a gente tem pessoas à nossa volta, próximas, as que a gente escolhe, né? Os familiares que a gente reclama muitas vezes. A gente escolhe os amigos, assim, que a gente gosta, a gente quer estar junto, às vezes porque eles partem dos mesmo estilo de vida, os mesmos preceitos morais, mesmos pensamentos. E geralmente falam que a gente gosta, né? Mas nem sempre a gente se dá com aquelas pessoas que pensam diferente da gente. Não tô falando que bate de frente, não, mas que pensam diferente, que tem posição diferente. E aí, o que acontece com o que a gente gosta? A gente concorda com a gente gosta de gente que fala coisas legais pra gente, a gente gosta de gente que elogia a gente. E muitas vezes, nesses espíritos, né, quando tem esses trabalhos mediúnicos que não têm finalidades sérias, só para, vou evocar o espírito aqui porque eu quero saber se eu vou conseguir aquele emprego, se eu vou conseguir um marido, uma esposa, se eu vou conseguir voltar com o meu ex, se eu vou conseguir fazer aquela viagem, o que eu devo fazer nessa situação? Imagina, né? Qual é a finalidade disso? Para você, né? E aí, muitas vezes, a gente ouve o que a gente quer. E acaba fazendo o que não é muito bom. Então, para saber diferenciar, é necessário estudar. Então, mediunidade não é uma profissão, para fechar. Não é, nunca foi e nunca será. Agora, se a pessoa quer fazer de profissão, é outra questão. Isso não é. Porque, como eu disse, algo que vem natural não se cobra. Porque é uma faculdade móvel, fugida e imutável. Por que ela é mutável? Porque, da mesma forma que ela veio naturalmente, nós não compramos no Amazon, nós não fomos para a universidade para adquirir um diploma e aí exercer ela, e não foi alguém que deu, ou a gente que construiu na gente mesmo, quem deu ela também pode tirar. A gente não pode garantir. Não pode garantir uma coisa que não é construção nossa. E é fonte incerta de receitas. Mesmo num trabalho muito sério, não há problema nenhum, né? Evocar um espírito, uma finalidade. Pedir é livre, né? Agora, se vai ser atendido, é outros 500. Como saber?
Eu já vi casos de sessões mediúnicas, não que eu trabalhe assim, mas que às vezes acontece de não ter uma conexão. Em que o médico está lá se esforçando, mas naquele momento talvez não seja um dia de comunicações, seja um dia só de vibração. Acontece. Aí a gente prova que o médico não pode fazer nada se o espírito não fosse comunicar, ou se não há permissão para o espírito se comunicar. Então, ela pode faltar no momento mais exato, naquele momento que a pessoa está lá cobrando para dar aquela receita e não vem mais inspiração, não vem nem o espírito, aqueles complicado, trevoso para falar. Naquele momento, aquilo que você tinha como certo já foi te tirado. Aí vai ter que começar na mentira, né? Na base da mentira, né? Como muita gente também faz. E não é propriedade, como o talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, como a gente estava comentando aqui. E depende do concurso dos espíritos. Então, se eles não quiserem se comunicar, não há comunicação. E alerta, aquele que carece do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Menos na mediunidade. Trabalhe muito com ela da melhor forma. Jamais para ser um meio de viver financeiramente neste mundo. Por isso existem tantas outras coisas, né? Mediunidade não é, nunca será uma profissão. Daqueles que fazem, é uma questão deles com eles mesmos e eles vão ter que lá na frente rever muito o que foi feito. Mas não é. Não é. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Ou seja, algo divino. Um instrumento para o bem, instrumento para ajuda. Quem conhece a vida do Chico, sabe que ele utilizou a vida toda dele. Da mediunidade, para fazer trabalhos extraordinários. E nunca cobrou um centavo. Então, se cobrasse, não teria feito nem metade. Já ia ser retirado do livro. Talvez outros viriam para fazer o que tinha que ser feito. Mais uma coisa importante. Se aquele espírito reencarna e tem aquela missão e acaba sucumbindo, a missão não deixa de existir. Outros virão. Se Allan Kardec não tivesse feito, tinha feito, proposto, outro teria feito. Porque o trabalho é o que importa, não o médico. Mas lógico, e pessoas assim, né, espíritos assim, já vêm muito preparados, mas todos nós estamos sujeitos a sucumbir. Então, esse foi o trabalho, né? Como tantos outros que nós conhecemos também. E é isso, ainda temos um tempinho bom ainda para conversar. E é isso. Eu tinha que passar para vocês. Se tiverem alguma dúvida. Oi, Maria, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda. Se tiverem alguma dúvida, vocês aí estão assistindo pelo... Se eu souber responder também, né? Qualquer coisa eu grito. Verem aqui também, ó. Ou quiserem, enfim, comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu pergunto a tua opinião numa coisa. Ixi, minha opinião. Ai, meu Deus. Allan Kardec, ele era educador, né? Enfim, os espíritos superiores acabavam escolhendo ele como codificador da doutrina. Eu acredito que por causa das qualidades técnicas que ele tinha como educador, né, de, enfim, poder trabalhar aquilo. A minha pergunta, a sua opinião, vou ouvir sua opinião,
Quando a gente tem médios, por exemplo, como Chico Xavier, como Divaldo, né? Enfim, que vários espíritos, vamos dizer, superiores se utilizam desse médium, enfim, né? Para transmitir uma série de ensinamentos para nós. Isso é direcionado para, por exemplo, eu acredito que deva ter um direcionamento, né? E a pessoa tem que aceitar ou não a responsabilidade de bom grado. O que você acha sobre isso? Olha, eu não vou dizer nem o que eu acho, eu vou dizer o que eu aprendi, né? O que eu acho, às vezes eu acho muita coisa, mas que é... Lógico, nós estamos falando do Chico, do Divaldo, do Kardec, né? São figuras que se destacam, né, nesse meio, pelo óbvio, pelo trabalho, pelo devotamento. Mas eu vou falar de modo geral de cada um de nós. E o que me dá muito conforto também saber. Nós não estamos jogados aqui sem uma orientação, sem, como você disse, um direcionamento. Tanto eles quanto nós, cada um de nós, temos os nossos direcionamentos. Então, lá, uma vez eu ouvi o Divaldo falando sobre espíritos missionários. E eu achei muito interessante que ele falou, todos nós somos, porque todos nós temos uma missão. Todos nós. Às vezes dá a entender que essas pessoas têm algo, assim, um privilégio maior. E não é bem assim. Lembra daquele filme do Homem-Aranha? Com grandes poderes, você tem grandes responsabilidades? É exatamente isso. Óbvio que são espíritos preparados ao longo de muito tempo, que já detêm de um certo conhecimento intelectual e principalmente moral, para fazer trabalhos assim. Claro, e existe uma orientação para isso ser feito, né? Não é algo que se decide em algumas horas, algumas semanas, né? Trabalhos dessa magnitude, não só essa, mas como tantos outros, existe o plano espiritual tem todo um trabalho por trás fazendo, né? Para aquilo seja conduzido. E a nós também. Então, sim, todos nós temos as nossas orientações. Todos nós, todos. A diferença é que é dado responsabilidades maiores àqueles que já têm condições de adquiri-las. Por exemplo, vou dar um exemplo. Imagine se chegassem para mim com o Emmanuel falando, olha, agora você vai reencarnar e escrever mais de 500 livros, viver a sua vida, atendendo pessoas. Eu falei, ou me mandaram o mentor errado, só que fazer tudo. A gente sabe as nossas limitações, eu acho. Agora, a minha opinião, né? Agora vou dar a minha. Eu acho lindo, isso é uma coisa que me comove. Mas eu tenho a plena consciência que eu não teria condições ainda de fazer isso. Então, eu me consuelo. Eu brinco, falo bastante para o Espadaria, que eu brinco que Emmanuel, né, que é mentor do Chico, foi que em 2000 anos, né, com quem leu há 2000 anos, quando era Públio Lentulus, né, o senador romano, em 2000 anos ele virou Emmanuel, em 2000 anos eu virei Suécio. Então aí já responde muita coisa, né? Então eu já tinha condições de mentorar o Chico, e o Chico já tinha condições de receber aquilo, mas comparado, vou comparar com uma coisa muito maior, né? Da classe dos Cristos, né? Espíritos de alto teor evolutivo, como Cristo é, nós estamos todos sujeitos a erro. Chico também, Divaldo também, Allan Kardec também. Mas tinham muito suporte para aquilo acontecer. Então, todos nós temos, todos nós, mas o esforço é nosso, 100%.
100% disso. Como o esforço de querer fazer e ter feito. Foi do Chico? É do Divaldo? Foi do Allan Kardec? E se o Allan Kardec, como eu disse, não fosse ali como esperado, teria um outro. Ali para, né, já me falei em Leon Denis, não teria um outro. Os livros dele são maravilhosos também. É isso. Não é? Nós todos temos, mas uma coisa, pelo menos, que eu gosto, né, de falar muito. Todos eles são exemplos. Mas cada um tem o caminho, né, ali próprio para seguir, com o mesmo objetivo de todos, que é ajudar. Mas todos nós somos missionários. Parece simples, muitas vezes, a nossa vida, comparado com de tantos, né, que fazem tantos, mas também nós temos o nosso caminho a traçar. E somos todos orientados. No modo geral, a nossa reencarnação ela é bem desenhada. E, Marta, o livro do... Todos, na verdade, vão falar bastante, né? As obras de André Luiz, mas Missionários da Luz a falar, se não me engano. Obreiro da Vida Eterna ou Missionário da Luz, esses dois, vão falar muito sobre os setores no plano espiritual de reencarnação. O núcleo de reencarnação. Grupos que trabalham só para isso. Para fazer o nosso corpo, o estilo físico, o que vai se encaixar. É interessantíssimo. Então, E é por isso que a gente vai, volta de novo. Porque a gente está sucumbindo em missões pequenas, imagina as grandes. Quem mais gostaria de falar? De ter um tempinho ainda. Vamos conversar. Aí vocês também do Zoom quiser falar, podem falar. O evangelho, muitas vezes, a gente fica assim, né? Que a gente vai comentar. É interessante quando a gente participa dos estudos dos livros dos Espíritos. Aí uma pergunta, às vezes, a gente fica 2 aulas. Porque parece simples, né? Quando a gente lê uma vez, mas é o que vem de ideias na cabeça, o que vem de questionamentos, né? O que vem de coisas para compreender dentro de uma simples resposta dos Espíritos. É impressionante. Bom, se vocês não quiserem mais bater um papo, a gente de qualquer jeito já chegou às 8, teria mais uns 5 minutinhos aí. Mas é isso. Lembrando que essa parte da mediunidade, enfim, é a vida toda de estudos. A vida toda de estudos. E a gente sempre aprende mais um pouquinho, mais um pouquinho. E aí a gente entende que o objetivo de tudo isso era só a nossa melhora. Ou era só não, é a nossa melhora. Então, é muito importante a compreensão de tudo, mas o esforço da melhora sempre vai estar, né, na primeira da fila. A nossa, né, e ajudar pelos outros. Bom, meus amigos, então é isso. Eu vou acabar a gravação aqui. Vocês fiquem aí, quem está no Zoom, mas para vocês todos que irão assistir futuramente no YouTube, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e nos vemos no próximo estudo. Até mais.